Ela era uma menina muito simples, cara, muito simples e muito... E ele gostava muito dela. E eu acho que o que fizeram com ela, que a família do Senna fez com ela no velório, é imperdoável, é imperdoável. Lançada no final de novembro, a nova série da Netflix, Senna, ganhou os holofotes e se tornou então o maior investimento da história do streaming no Brasil. Dentre as polêmicas que vieram à tona ao longo da produção, a principal delas, né, com a série sendo exibida, é o motivo da Adriane Galisteu, né, a namorada do piloto na época que aconteceu a tragédia, praticamente não aparecer na história. Alguns dizem que é porque a família dele não gosta da loira, né? Porque ela na época só queria fama através da lenda brasileira, né? Mas há também boatos de que a Galisteu talvez soubesse de algum segredo íntimo do ídolo brasileiro e ela teria usado isso ao seu favor. Será que é verdade? Qual segredo seria esse, né? Qual que é o verdadeiro motivo da família de Senna odiar a Adriane Galisteu? É o que a gente vai entender melhor nesse vídeo. Fica comigo que depois a vinheta eu te conto. A série de Ayrton Senna da Netflix está sendo um verdadeiro sucesso de audiência, né? E não é para menos, né? O Ayrton dispensa apresentações e é considerado por muitos o maior ídolo da história do país, né? Do Brasil. O Pelé e ele, né, são geralmente aí os dois mais citados, mas pelo que eu escuto, principalmente dos mais velhos, o Senna tem muito mais admiração aí pelos brasileiros, não só por ser um piloto espetacular, mas também por agradar a massa, né? Pela pessoa que ele era. Coisas que o Edson Arantes muitas vezes desapontou, né, por conta de algumas atitudes, aquele rolê com a filha dele, vocês lembram? Então assim, a galera tem um pouquinho com o pé atrás aí em relação ao Pelé, né? O Senna, ele é praticamente uma unanimidade entre os brazucas, né? Todo mundo gosta dele, né? A sua morte no dia 1º de maio de 1994, com apenas 34 anos, faz dessa data, então, uma das mais tristes da história do nosso país. O caixão veio trancado. A mãe dele, querida amiga, queria ver, o lei italiano, o caixão tá trancado. O Brasil perdeu um grande ídolo, eu perdi um irmão. Pelo que conquistou, né, sendo 3 vezes campeão mundial de Fórmula 1, mas principalmente pelo patriotismo que demonstrava e o orgulho de estar sempre representando o Brasil. O Ayrton Senna da Silva se tornou imortal para nós, se tornando uma lenda. E a série, né, que leva o seu nome, lançada nesse último dia 29 de novembro, vem para contar um pouco sobre as superações e as aventuras que o tricampeão do mundo passou durante a sua caminhada, focando principalmente em como ele era. Porém, uma coisa que a maioria das pessoas sentiram falta na obra foi a ausência de sua namorada na época do acidente fatal, a hoje apresentadora e bem conhecida Adriane Galisteu, que teve bem menos tempo de tela do que uma outra ex do Senna, né, a Xuxa. E sabendo que a Galisteu não tinha lá um grande relacionamento com a família da lenda e que a família de Ayrton, né, teve uma grande influência na produção da série, muitos começaram então a se perguntar, mas por que raios a família do piloto odeia tanto a apresentadora? O ódio contra a Galisteu. Ao que parece, não era segredo para ninguém que a Galisteu nunca foi uma pessoa bem vista entre os familiares de Senna. A Galisteu, pelo visto, né, ela passou por momentos ali difíceis com a família Silva, né, inclusive logo após a morte do ídolo. Dá para notar isso pela diferença de tratamento que é dado a Adriane e a outra ex do Ayrton, né, a Xuxa. Quando o piloto morreu, o Senna e a rainha dos baixinhos, né, já não estavam juntos há mais de 1 ano e o Ayrton já estava então no seu relacionamento com a Galisteu, que tinha ali apenas 21 anos na época. Porém, no velório, a Xuxa Meneghel foi tratada como a viúva do piloto de Fórmula 1, enquanto a Galisteu foi tratada com descaso pela família do até então namorado. No velório, o carro de Adriane foi um dos últimos no comboio para conseguir entrar no cemitério do Morumbi, enquanto o de Xuxa foi o segundo da fila. Outro fato daquele dia triste é que na saída do evento, a Xuxa entrou num carro com a ex-cunhada Viviane Senna e foi embora com a família do piloto, enquanto a Galisteu teve que andar até a saída do cemitério, né, e pegar um ônibus reservado aos convidados. Eu estava no velório do Senna e eu vi o momento em que chegou a Xuxa e vi o outro momento em que chegou a Adriane Galisteu. A Adriane Galisteu chegou acompanhada de uma pessoa, ficou lá no fundo, isolada, não se aproximou, enquanto a Xuxa chegou e ficou com a família ali próximo do caixão, do corpo. Ela era uma menina
muito simples, cara, muito simples e muito... E ele gostava muito dela. E eu acho que o que fizeram com ela, que a família do Senna fez com ela no velório, é imperdoável, cara, é imperdoável. O Flávio Gomes, que é um jornalista que cobriu a Fórmula 1 durante anos, ele conta uma história pesada mostrando o quanto a família do Senna realmente não engolia a Galisteu. Aliás, tudo fica ainda mais tenso quando a gente escuta que isso pode ter afetado até mesmo a lenda naquele final de semana trágico. Outra coisa, a família não gostava dela, não gostava dela. Eu não sei se isso tá no livro, eu acho que tá no livro do Ernesto. Eu não cheguei a ver o trecho. O fim de semana de Imola, o Senna chegou muita gente hoje olha para o Senna quando ele chega no autódromo na quinta-feira e tal, muito carrancudo, muito mal-humorado, muito isso, muito aquilo. Hoje a gente sabe que naquele fim de semana, o irmão do Senna, o Leonardo, que estava lá, que nunca ia em corrida, que estava lá, levou para o Senna, entregou para o Senna uma espécie de dossiê sobre a Adriane, com gravações de telefonemas, com informações. A família não gostava dele, não gostava dela. E isso também perturbou o Senna, transtornou o Senna. Será que o irmão do Senna levou esse dossiê mesmo contra a Adriane? Bom, disso eu nunca tinha ouvido falar. Enfim, né, esses são só alguns exemplos que comprovariam então como os Silva não gostavam da apresentadora. De acordo ainda com o portal Terra, a família de Ayrton Senna exigiu que a Netflix excluísse a Adriane totalmente da série que homenageia os 30 anos então da morte do tricampeão de Fórmula 1. Uma negociação dali da Viviane Senna para poder liberar para a Netflix. Eles ficaram naquele impasse até que a Netflix bateu o pé e disse, não, a gente quer. E ela não queria. Então, por isso que teve esse impasse, essa demora de sair essa série. Ele namorava ela mesmo no final da vida, né? Ele namorou ela, não namorou. Porém, como a gente pode constatar hoje, apesar desse pedido feito, a Galisteu ainda foi retratada na série, mas como uma importância bem reduzida mesmo, né? O que parece, ela tem só 1 minuto e meio, mais ou menos, de cena, enquanto a ex-favorita, né, a Xuxa, tem muito mais. Fica claro que a Adriane não era querida e convidada para as festas de família, né? Mas por que desse ódio todo pela loira? A resposta certa parece que ninguém tem com absoluta certeza, a não ser os próprios familiares e a Adriane Galisteu. Mas há algumas especulações que podem ser verdade, principalmente essa primeira que eu vou dizer. Para quem não sabe, a Adriane, quando conheceu o Senna, né, ela estava longe de ser a pessoa famosa, com poder aquisitivo, bem de vida que é hoje, enquanto o piloto já era a maior estrela brasileira dos esportes, tricampeão mundial e ídolo nacional. Tanto que os dois se conheceram meio que por acaso, né? E foi Senna que se admirou pela beleza de Galisteu, primeiro então, quando ela trabalhava lá como modelo em uma das corridas, né? E aí convidou ela ali para um evento, enfim, começaram a estreitar relações e deu no que deu. Então, o que dizem por aí, e é a teoria que o pessoal mais acredita, é que na época a família de Senna acusava a modelo de aproveitar a fama do piloto para conseguir os holofotes, né? E que ela não gostava dele de verdade. Se foi com essa intenção ou não, foi a partir desse seu relacionamento com o ídolo brasileiro que as portas se abriram para ela. Dizem, né, que ele soube naquele dia, que ele tá com aquela cara muito feia, que um dos irmãos mandou um dossiê para ele, uma fita, falando de coisas da Adriane, ou de telefonemas que eles gravaram, entendeu? Mas eu não sei se a série mostra isso, mas isso é uma das vertentes que falaram, entendeu? Mas esse dossiê seria falando que ela seria o quê? Que ela namorava com outro cara, que era o ex-namorado, falava com ela. Que ela estava traindo ele. Que podia... Sim, insinuando isso, né? Eu não sei da história. Eu sei que essa história é verdadeira porque me contaram. Sim. Né? E eu conheci o irmão dele, o Leonardo, que é o cara que falou, né? Já a Antônia Fontinelli, que gosta de uma polêmica, né, soltou uma meio que de graça, meio que sem fonte nenhuma, de que a família não gostava de Adriane porque a modelo teria chegado então a chantagear a mãe de Ayrton, dizendo que se eles não a tratassem bem, ela iria contar pra mídia que o Senna, na verdade, era gay. Não gostavam dela por N questões que não cabe a mim vir aqui falar. Apesar de nessa conversa eu ter sabido qual era o problema. Mas uma coisa absurda que eu ouvi e que eu me recuso a acreditar, porque eu não acredito que ela tenha feito um negócio desse, que diz que a Galisteu ligou pra dona Zaza, né, Zazá, a mãe do Ayrton Senna, e falou: vocês vão parar de fechar as portas pra mim, eu vou contar que o Ayrton Senna é gay. Eu ouvi isso
num telefonema. Não gostava da Galisteu porque não gostava da Galisteu, gente, pelo amor de Deus. Bom, na verdade, essa coisa da sexualidade de Senna era um boato de longa data, mas o fato é que ninguém acreditava. Fizeram isso somente para tentar ferir a imagem do piloto na época, né? Inclusive, dizem que quem iniciou esse papo foi o seu rival ali, né? O rival do Senna, né? O também brasileiro e tricampeão mundial aí de Fórmula 1, Nelson Piquet. Com relação a essa polêmica da Galisteu, quase não aparecer na série, a Bianca Senna, né, a sobrinha do piloto e diretora da empresa que cuida da sua marca, disse que a família manteve, abre aspas, o controle sobre a narrativa e o personagem durante toda a produção da série e que era menos sobre quem vai aparecer, qual vai ser o arco da história e mais sobre passar como o Ayrton realmente ele era, né? Enfim, né? Pra mim, uma desculpinha esfarrapada. Comenta aqui o que você acha desse papinho aí, né? Se você engole ele ou não. Enfim, essa treta, ela existia, isso é fato, né? E o porquê da família não gostar da Adriane e se realmente a apresentadora ali usou ou não o Senna com interesse, como um trampolim pra carreira, isso só eles poderiam dizer.